Estamos de volta, segundou, Luquinha. Passou rápido, hein? De sexta pra agora, muito né, rápido, Sol? muito Mas também rápido. a semana passa rápido, tinha fim de semana, vai passar rápido também, né? Graças a Deus. É bom mesmo. Eu tava conversando assim, alguém viu 2019 passar? Já tá acabando mesmo. Tá né? acabando, Sem né? ser ansioso, mas já tá acabando. Tá acabando. Eu quero te mostrar o seu vestido, Sol, que eu tava vendo a foto que a gente postou agora nas redes sociais. Por favor, Igor, vou te dar um trabalhinho. Olha que é lindo, lindo, Eu né? não tinha visto você com esse vestido ainda, Sol. Não, que são das lindo. meninas da Vale Closet. Olha que bonito. Parabéns, lindo, né? viu, Sol? Tecido Beijo bom, lindo mesmo. pras viu? meninas lindas aí Gostei. que mandaram. Gostou? Gostei. Quem gostou, manda pra mim aqui no WhatsApp. As Pode meninas mandar. que mandaram aqui pra mim. Muito bom, né? Você também tá chiclete, tá lindo. Obrigado, tô de combinando jokes. de chiclete. Do Vale Sim. Bom, bora lá começar Vamos. o programa, alimentando um pouquinho a nossa alma e alimentar um pouquinho o nosso coração. O medo é uma das armas do inimigo, é uma das armas do mal. Então resista. Aumente dia a dia sua fé em Deus para não permitir que os outros controlem a sua vida, para não permitir que os outros controlem as suas atitudes e seus pensamentos. Foca aqui. Esse é o nosso toque de hoje. Zóio Verde, o que tem no programa? Só o motorista capota carro porque mexia no celular enquanto dirigia e presidente do Senado, Davi Alcolumbre, tenta impedir na justiça a divulgação dos gastos dele com a cota parlamentar. Que tal participar com a gente ao vivo? Faça sua pergunta. E claro que tem prêmios para você no nosso Face, tem um super kit com produtos da Tracta e Polipet. Fácil demais para participar, você vai curtir, marcar 2 amigos, compartilhar a fotinho que está no nosso Face e já participa, tá bom? E para quem participar ao vivo pelo telefone, vai concorrer 4 vales para um almoço delicioso no Consciência, que fica no centro de São José dos Campos. Esse almoço é válido de segunda a sexta e para 5 dias após a data do sorteio, que vai ser realizado já sexta-feira agora. Bora conversar? Hoje é dia de dicas de saúde. Quer coisa que incomoda mais que dor no pé? Verdade, Sol. Porque Dói. a gente fica pisando no pé o dia inteiro, né, gente? Aí você fica assim, gente, aí você tira o sapato pra ficar alongando o dedo, sabe? Você anda até meio torto pra não pisar no pé, às vezes o pé é chato. Pois é, o pé incha, dá vermelhidão em torno do dedão, sabe? Daquele dedão. Aí tem dor na junta, muitas vezes é o calçado que tá errado, né, Luquinha? Agora, o que pode ser dor no pé? E joanetes, o que causa esses joanetes? Pra que Olha Ai, o mas nome é- bonito. é bonito, Qual mas seu é um nome? sofrimento. Joanete. É um sofrimento para quem tem. Ele saiu de São Paulo, ele é especialista nesse assunto, ortopedista, Dr. Bruno Lee, que está aqui para tirar as nossas dúvidas. doutor. Saiu de um trânsito, né, doutor Bruno? bom, Obrigada, viu? Por estar aqui Não, com você a falou de gente. trânsito, mas... Ai, bate aqui. Às vezes a gente Aqui, até doutor. dirigindo, doutor, dói o pé. Você tá Pois é. dirigindo um tempão, começa a doer o pé de um jeito que, meu Deus. Aí eu estava conversando lá fora com o doutor antes de entrar no ar, né? Eu falei assim, doutor, a primeira pergunta que eu vou fazer para o senhor é a seguinte: por que o pé dói? É porque a gente pisa errado, porque eu tenho problema na coluna, no quadril? O que pode provocar uma dor no pé? Na verdade, existem inúmeras causas, né? A gente separa basicamente em problemas que são de origem de patologias no próprio pé e problemas que têm origem em outros locais. Às vezes você tem um problema de coluna em que a dor é refletida no pé, ou você pode ter alguma deformidade que causa uma dor local. Quer dizer, então tem que ser averiguado a dor no pé por um médico. Sim, sim, sim. Sempre, sempre. Porque às vezes não é só o pé que está doendo, é a coluna que está com problema. Nós fizemos uma enquete, né, Luquinha? Vamos mostrar a enquete? Vamos Só tava aqui mostrar uma a enquete. perguntinha, já vou mostrar pra vocês. Tá. É só acessar aqui o nosso perfil no Instagram, que é @falando. Ah, você não fez enquete, eles não fizeram Ai, enquete do dor no pé. Não, a gente faz aqui durante o intervalo e já põe aqui, tá bom? Mas olha que interessante, a Adriana de Taubaté fez essa perguntinha. Ela disse que tem um calombo, até mandou uma fotinho dela, doutor, desde a adolescência. Ela tem 40 anos hoje, né? E ela disse assim, que o que não incomoda muito é porque ela não usa sapato Vamos pôr apertado, aqui atrás, nem ó. salto alto. Às vezes, porque ela nem sabe andar de salto alto, Adriana, eu tava aqui falando. Às vezes dói, mas não é algo frequente. Ela nunca procurou ortopedista por causa disso. Se ela deve saber, se deve se preocupar, doutor. Na verdade, esse calombo, é claro que a gente precisa examinar, mas parece muito ser joanete mesmo, né? É o princípio de uma joanete? Sim, sim. Pelo jeitão, deve ser uma joanete com uma deformidade moderada, não é das mais graves, mas ela já existe, né? Ela tem que ser avaliada por um médico para ver exatamente qual o caso. Tá, agora, mito ou verdade, que tem algumas perguntas até da minha cabecinha aqui. Principalmente a mulherada, quando usa sandália de tirinha, sabe aquelas tirinhas bem fininhas mesmo? Sim. Bem fininha, que às vezes faz a divisão do pé em várias etapas. Essas tiras, elas podem ir deformando e provocar os joanetes? Na verdade,
essa ideia de que os calçados deformam o pé é um mito, né? Olha. Na verdade, o que o calçado faz, principalmente os calçados mais estreitos, mais duros, eles fazem o joanete doer antes e doer mais. Mas quem nasceu para ter joanete vai ter joanete, quem não nasceu não vai ter, independente do calçado. O joanete, então, é uma coisa genética, hereditária. Sim, é multifatorial, mas tem um caráter genético importante. Ok, daqui a pouquinho a gente vai mostrar para você uma cirurgia, uma das técnicas de cirurgia para tirar os joanetes, viu, Luquinha? Perfeito, eu estou montando uma enquete para você participar também junto com a gente, mas agora bora ficar bem informada com as notícias da redação. E o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, tenta impedir na Justiça a divulgação dos gastos dele e de outros senadores com a cota parlamentar para que os outros todos mantenham o sigilo das notas fiscais que justificam aí seus gastos com a chamada cota parlamentar até junho deste ano. Agora vamos até a redação do Falando Nisso. Nosso repórter Pedro Souza já está lá prontíssimo para nos atender. Pedro, existe uma lei, né? Para que nós, eu, você e todos os eleitores que pagamos os salários dos parlamentares, para que nós tenhamos acesso a essas informações. Não é verdade? Boa tarde, Pedro. Boa tarde, Sol, Lucas e os amigos do Falando Nisso. Exatamente, existe sim, é a Lei de Acesso à Informação. E o senador que assumiu a presidência do Senado em fevereiro deste ano vem se recusando a atender pedidos feitos pela lei para que seu gabinete informe os gastos com a verba parlamentar. O valor, que varia de 30 a 45 mil reais, pode ser gasto com passagens, serviços postais, manutenção de escritório, hospedagem e combustível. Segundo o jornal Estado de São Paulo, a negação de Alcolumbre é questionada pela Justiça Federal, Ministério Público e o Tribunal de Contas da União. Não só por ele, mas por toda a população, inclusive, eu acredito que os eleitores, né? Porque se está gastando e sou eu que pago esse dinheiro, eu quero saber para onde está indo. Simples assim. Virando um pouquinho a página, o presidente Jair Bolsonaro tem menos de um mês para escolher o novo procurador-geral da República. Raquel Dodge deixa o cargo no dia 17 de setembro. Entretanto, Bolsonaro afirmou que pode manter o vice-presidente do Conselho Superior do Ministério Público Federal, Alcides Martins, como interino até anunciar a sua decisão. O presidente já declarou que não tem compromisso com a indicação de um dos nomes da lista tríplice elaborada pela Associação Nacional dos Procuradores da República. Pedro, e vamos mudar de assunto. O traficante Marcelo Fernando Pinheiro da Veiga, o Marcelo Piloto, virou réu e teve mais uma prisão preventiva decretada pela Justiça Federal por um homicídio que ele cometeu no Paraguai, né, Pedro? Conta como é que foi esse crime pra gente. Olha só, durante uma revisita íntima, Marcelo Piloto matou a facadas a garota de programa Lídia Mesa Burgos, de 18 anos. De acordo com o Ministério Público Federal, ele praticou esse crime para tentar livrar a impunidade dos crimes praticados no Brasil. Confira agora na reportagem da Band News TV. A decisão foi tomada na última sexta-feira. O crime pelo qual Marcelo Piloto virou réu aconteceu em novembro do ano passado, quando o traficante estava preso em Assunção, no Paraguai. Durante uma visita íntima, ele matou com 53 facadas Lídia Mesa Burgos, de 18 anos. O crime, de acordo com o Ministério Público Federal, foi praticado por meio cruel e motivo fútil, no intuito de assegurar a imunidade dos crimes praticados no Brasil. O traficante acreditava que poderia adiar a extradição, deixando de cumprir as condenações pelos crimes praticados por aqui. Um dia depois do crime, no entanto, ele foi expulso do Paraguai por ordem do presidente do país e transferido para o Presídio Federal de Catanduvas, no Paraná. No Brasil, Marcelo Piloto tem uma extensa ficha criminal. Chefe do tráfico na comunidade de Manguinhos, zona norte do Rio de Janeiro, ele foi condenado a mais de 38 anos por roubo e latrocínio. Cumpriu 10 anos, fugiu da prisão e ficou foragido por mais 10. Pois é, gente boa, né? E o ex-médico Roger Abdelmaci vai continuar preso, sim, no Hospital Penitenciário de Santana, na zona norte de São Paulo. A Justiça negou o pedido de habeas corpus apresentado pela defesa do ex-médico. Abdelmaci cumpria a prisão domiciliar, mas voltou a ser detido por suspeita de fraude nas declarações das condições de saúde para poder ficar em casa. Ele vai ficar, então, no Hospital Penitenciário por pelo menos 30 dias até a realização das perícias e das declarações, Luquinha.
fresquinha. Perfeito. Só comentar com o Pedro aqui sobre as estradas, sinal de alerta para o motorista, né, Pedro? Porque eu vejo umas imagens aqui da Tamoios, pista escorregadia em toda a extensão. Exatamente, viu, Lucas? A Tamoios chove desde a madrugada de hoje. Então, atenção, pois lembrando que quando a Tamoios atinge mais de 100 milímetros de chuva, ela é interditada. Não existe a previsão disso ainda, mas chove sim desde a madrugada. Na Dutra, o tráfego é tranquilo, não tem chuvas no ponto aqui no Vale do Paraíba, tanto no sentido do Rio de Janeiro quanto no sentido de São Paulo, Lucas. Obrigado, Pedro. E essa chuva veio para ficar pelo menos até quarta-feira, viu? Tempo instável em toda a região agora à tarde. Máximas de 19 graus em Campos do Jordão, mínima de 10 graus. Aqui no Vale chove também, máximas de 23 em Taubaté e Jacareí e 24 graus em Cruzeiro. O sol não aparece no litoral agora à tarde, máximas de 24 tanto em Ubatuba quanto em São Sebastião, e o tempo continua fechado então aqui em São José até quinta-feira. Tempo instável, máximas de 23, 24, 22 graus. Sexta-feira o tempo estabiliza, máxima de 23 graus, sol entre poucas nuvens. E a Força Tarefa descobre túnel de fuga no presídio do Complexo de Americana, no Pará. A gente já mostra para você. E hoje também é dia de dicas do Dr. Sorriso, ao vivo aqui com a gente. Você quer saber o que acontece quando perdemos todos os dentes? Não perca! Hoje no programa Falando Nisso, vou explicar quais são as consequências estéticas e funcionais para os pacientes que perderam todos os dentes.